voltando, né, agora a nossa parte, né? O que acontece? Se eu faço um planejamento assistencial desse paciente, né? E eu eu padronizo, por exemplo, horários de um curativo, de que forma eu vou fazer aquele curativo, qual produto que eu vou utilizar naquele curativo, eu estou diminuindo o gasto também, tá? Então, eu não desperdiço material. Então, isso daí vai manter o quê? O SAI também me ajuda a ter um trabalho organizado. Bem? E principalmente é o meu respaldo legitimado juridicamente e seguro. Através do quê? Dos registros. Tá? Tudo na enfermagem, gente, tem que ter um registro. Vamos ver ali que existem livros de ordem e ocorrência, evolução de enfermagem, enfim, nós precisamos registrar as nossas ações. Tudo que eu faço com o paciente, eu preciso registrar, tá? Tudo que eu sempre falo, eu tenho que registrar porque eu tenho que ter a segurança de que lá na frente nada vai impactar negativamente para a minha profissão, para a minha atuação também enquanto enfermeira. E vocês têm que fazer a mesma coisa, enquanto enfermagem, né? Enquanto técnicos de enfermagem, eu vou fazer determinada ação. O que isso vai impactar para mim lá na frente? Positivo ou negativamente? E aí, o que eu preciso fazer? Então, registrar, tá? E aí, eu vou registrar sempre, mas tomem cuidado, né? Com o que eu vou registrar, de que forma eu vou registrar, tá? Isso também é muito importante. Bem? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Eu também eu promovo a aproximação do enfermeiro com a equipe multiprofissional, tá? Eu acabo melhorando a qualidade de entendimento, a qualidade de... Como que eu vou falar para vocês? De relacionamento multiprofissional, tá? Através de uma comunicação, ok? Então, também melhora a comunicação entre a equipe. Eu consigo ter um bom entendimento entre o técnico, entre o médico. Por exemplo, a médica vai passar a rotina de manhã cedo, ou seja, vai passar visitando os pacientes e fazer a prescrição, tá? Bem, o que ela vai fazer? A primeira coisa que a médica vai fazer, sabe o que é? Ou o médico, prescritor no caso, é ler a minha evolução de enfermagem. Porque de manhã ela vai passar a visita e vai embora. Ela faz a prescrição, mas ela não volta para saber se esse paciente está bem ou não. Ela só volta no dia seguinte. Então, ela
lê a nossa evolução e através daquilo que está ali evoluído é que ela começa a traçar o seu cuidado nas próximas 24 horas. Entenderam? Então, ela otimiza a sistematização, o SAI da enfermagem, otimiza todo esse processo, tá? Garante também uma assistência de qualidade, com eficiência e eficácia. Lógico, tá? Ele garante, tá? A enfermagem garante que eu tenha uma assistência 24 horas. Eu sei que eu tenho que fazer a medicação, eu sei que eu tenho que fazer o curativo, né? Então, eu começo a promover essas ações de uma maneira sistematizada e de uma maneira correta. Por exemplo, hoje eu vou fazer o curativo no paciente com nebacetim, tá? Que é a pomada. Não, aí amanhã eu faço com sulfadiazina. Depois, no outro dia, eu faço com uma outra pomada. Não. Aí eu vou sistematizar a assistência? Não, porque cada dia eu vou fazer de um jeito? Eu acho que não é dessa forma. Então, a partir do momento em que eu tenho essa sistematização, eu registro todos os dias qual é a medicação que vai ser feita naquele ferimento, naquela ferida, tá? Da mesma forma, né, de uma forma geral, eu também posso, através do SAI, né, ter informações para o Sistema Único de Saúde, para que possa desenvolver planejamentos, ações voltadas para a saúde da população. Mas de que forma, Márcia? Muito simples. Se eu tiver na atenção básica, por exemplo, tá? Várias crianças indo na unidade com gastroenterite. Através da minha notificação, eu posso ter ações preventivas naquela área. E quem é que vai promover essas ações? É através da minha informação no SUS, né? Daqui a notificação, que aí eu começo a planejar as ações a nível estadual, a nível municipal, né? A nível mais centralizado. Bem? E aí, agora que nós entendemos mais ou menos o que é o SAI, quer dizer, essa sistematização da assistência, tá? Vamos falar um pouco mais sobre as etapas que competem o SAI. Durante a semana, eu vou ver se eu vou fotografar, por exemplo, um modelo de sistematização e mandar para vocês, que aí vocês vão ter uma noção do que é isso, como é que é essa papelada, como é que funciona, né? Como é que são essas etapas, tá? Que nada mais é, né, nada mais é que o prontuário do paciente, tá? É um processo da enfermagem que está inserido no prontuário do paciente, tá? Bem, como que eu faço este SAI, a sistematização, tá? Então, existem as etapas. A primeira etapa é a coleta de dados da enfermagem. É o histórico da enfermagem, tá? E eu utilizo nessa coleta de dados formulários específicos que cada instituição desenvolve, tá? E é dentro desse formulário, dentro dessa coleta de dados, em que eu começo a entender
quem é o meu paciente e eu começo a entender todo o processo de saúde e doença, não só desse paciente, mas também da sua família. Então, a coleta de dados pode ser um formulário com várias perguntas formuladas e até também um exame físico também detalhado. Vamos voltar para o nosso paciente diabético, porque no caso, o diabetes é uma doença que a maioria das pessoas entende, né? E sabe o que é, tá? Então, esse sujeito, ele chega no hospital, o médico pede a internação, quer dizer, ele faz a evolução dele, e aí ele vai e passa para a clínica médica. Antes disso, esse paciente, ele foi para um pronto-socorro. E ele passa pela classificação de risco, que é o que todo mundo hoje faz, tá? Então, dentro da classificação de risco, o enfermeiro, ele colhe dados sobre o paciente. O que você tem, né? O que está se sentindo? Eu estou com sonolência ou de repente minha glicose que eu aferi em casa está 400, eu não estou me sentindo bem. Então, coisas que o paciente vai falando. E aí você vai anotando e registrando e questionando. Você é diabético? Ah, sou. Você usa insulina? Ah, uso. Usou hoje? Não, não usei. Mas por que não? E aí você começa a ter uma entrevista com este paciente. Ele vai falar se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele é fumante, se é etilista, se tem alergia medicamentosa ou alimentar, né? Se ele tem alguma outra doença, quais as medicações que ele usa, tá? Então, é um processo, é uma anamnese. E ali, dentro dessas perguntas, eu consigo identificar, né, as necessidades dele afetadas. Não é diferente, né, quando ele interna. Quando ele interna, eu também tenho que fazer esse questionamento, né? Por quê? Eu preciso entender quem ele é em toda a sua forma, né? Na forma psíquica, na forma afetiva, né? Na forma biológica, tá? Então, eu tenho que fazer uma anamnese, ou seja, uma história pregressa dele. A partir do momento em que eu fiz essa coleta de dados, eu passo para a segunda parte. Então, o que é a segunda parte? É o diagnóstico de enfermagem, tá? É um processo no qual eu interpreto e agrupo tudo aquilo que ele me falou na coleta de dados, tá? E esse diagnóstico, tá? Esse agrupamento, ele vai de acordo, tá? Por exemplo, eu divido tudo, quer dizer, eu divido essa entrevista em etapas, de acordo com as necessidades que foram afetadas. Então, a questão social eu vou colocar, vou agrupar. A questão religiosa, vou agrupar. A questão psicológica, eu vou agrupar. E a fisiológica também. Por exemplo, o sujeito ele me diz que ele tem constipação intestinal, é um agrupamento da fisiológica, que ele tem dificuldade de urinar, tá? Que ele tem dificuldade de dormir, que ele não sabe aplicar a insulina adequadamente, que a religião dele, ele costuma ir 3 vezes
na igreja, mas ele vai ficar